E se, em plena Idade Média, duas crianças surgissem do nada, com a pele verde, falando uma língua desconhecida e dizendo que vieram de um mundo sem sol? Parece o início de um conto de fadas. Mas essa história foi registrada por cronistas de verdade. Isso foi apenas uma lenda, ou algo que nunca deveria ter vindo à superfície. Estamos no século XII, na pacata vila rural de Woolpit, na Inglaterra. Um dia, camponeses que trabalhavam nos campos se depararam com uma cena que desafiava a lógica. Próximo aos fossos escavados para capturar lobos, duas crianças, um menino e uma menina, estavam encolhidas e assustadas. Mas não eram crianças comuns. Sua pele tinha um tom esverdeado e doentio. Suas roupas eram feitas de um material estranho que ninguém conseguia reconhecer. E o mais bizarro, elas falavam uma língua que soava como um sussurro de outro lugar, que ninguém na vila conseguia entender. Imediatamente, o medo e a curiosidade tomaram conta do vilarejo. Naquela época, qualquer coisa diferente, qualquer desvio da norma era visto como um presságio, um sinal dos céus, ou, na pior das hipóteses, uma maldição. As crianças foram levadas para a casa de um nobre local, Richard de Collen, que tentou cuidar delas, mas elas se recusavam a comer qualquer coisa que lhes era oferecida, exceto feijões verdes crus, o único alimento que pareciam reconhecer. Por semanas, essa foi sua única dieta. Aos poucos, com paciência e gentileza, os moradores conseguiram fazer com que as crianças aceitassem outros alimentos. Lentamente, a menina começou a se comunicar, misturando palavras de sua língua estranha com gestos, e o que ela contou era ainda mais perturbador do que a sua aparência. Ela disse que vieram de um lugar chamado Terra de São Martinho, um lugar onde o sol nunca brilhava, onde tudo era banhado por uma luz crepuscular perpétua, e onde todos os habitantes, assim como eles, tinham a pele verde. Ela descreveu como ela e o irmão estavam cuidando do rebanho de seu pai quando ouviram um som alto e encantador, como o de muitos sinos tocando juntos. Hipnotizados pelo som, eles seguiram a melodia até encontrarem a entrada de uma caverna. Entraram na escuridão e caminharam por muito tempo, guiados apenas pelo eco dos sinos, até que emergiram do outro lado, sob a luz ofuscante do nosso sol. A intensidade da luz os deixou atordoados e desorientados. E foi assim que foram encontrados pelos camponeses. A história deles levantou questões que ninguém conseguia responder. Seria essa terra de São Martinho um mundo subterrâneo, um reino oculto sob nossos pés, uma dimensão paralela, ou algo completamente diferente, além da compreensão das mentes medievais? A ideia de um mundo inteiro vivendo nas sombras, logo abaixo da superfície, era ao mesmo tempo fascinante e aterrorizante. O mistério, porém, tomou um rumo trágico. O menino, que sempre pareceu mais frágil e melancólico, adoeceu rapidamente. Ele nunca se adaptou completamente à nova dieta ou ao nosso mundo. Sua tristeza se aprofundou e pouco tempo depois de sua chegada, ele morreu. A perda deixou sua irmã sozinha em um mundo que não era o seu. Mas com o passar do tempo, algo extraordinário aconteceu com a menina. Conforme ela se acostumava com a comida local, sua pele começou a perder a tonalidade esverdeada, transformando-se em uma cor normal. Ela aprendeu a falar inglês fluentemente, foi batizada e se integrou à comunidade. Ela acabou se casando com um homem de uma vila vizinha e viveu o resto de sua vida ali. Anos depois, já adulta, ela contava sua história, mas sempre com um ar de melancolia, como se uma parte dela ainda pertencesse àquele mundo de penumbra. Esse detalhe muda tudo. Se a pele verde era uma maldição ou uma característica de sua raça, por que desapareceu? Ao longo dos séculos, muitas teorias surgiram para tentar explicar o
inexplicável. A explicação científica mais comum é a de que as crianças sofriam de clorose, um tipo de anemia por deficiência de ferro que pode, em casos extremos, dar à pele um tom esverdeado. E a dieta de feijões verdes teria corrigido essa deficiência. Outra teoria sugere que elas eram crianças flamengas, filhas de imigrantes que foram perseguidos e mortos. Perdidas e traumatizadas, seu dialeto flamengo soaria como uma língua estranha para os ingleses da época. Alguns dizem que a história inteira é apenas folclore, uma lenda que cresceu e se distorceu com o tempo. Mas nenhuma dessas explicações, por mais lógicas que pareçam, consegue explicar completamente a parte mais estranha da história. O relato consistente e detalhado da menina sobre a Terra sem sol. Como uma criança camponesa, possivelmente traumatizada e desnutrida, inventaria uma história tão complexa e bizarra, com detalhes sobre o mundo crepuscular e sinos misteriosos. É um detalhe que não se encaixa. O mais fascinante é que essa história não é um boato popular que sobreviveu ao tempo. Ela foi registrada por dois cronistas respeitados do século XII, Ralph de Coggeshall e William de Newburgh, que trataram o evento como um fato histórico, algo que realmente aconteceu. Eles até afirmaram ter ouvido a história de fontes diretas, incluindo o próprio Richard Callam, que acolheu as crianças. Até hoje, o caso das crianças verdes de Woolpit não tem uma explicação definitiva. Continua a ser um dos mistérios mais duradouros e intrigantes da história. Talvez a explicação mais simples seja a mais assustadora. Talvez a menina tivesse dizendo a verdade. Talvez, em algum lugar, sob nossos pés ou através de um portal que não podemos ver, existe uma terra sem sol, um lugar de crepúsculo eterno. E você, qual é a sua teoria? Você acredita que as crianças verdes vieram de outro lugar ou de outro mundo? Deixe sua opinião aqui nos comentários, eu leio todos eles. Se você gosta de mistérios como este, que desafiam a nossa compreensão da realidade, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos, porque alguns mistérios nunca deveriam ser esquecidos. Obrigado por assistir e até a próxima.